Então aqui, gente, estamos com a nossa aula de resolução de exercícios sobre relações métricas no triângulo retângulo. Na aula anterior, a gente apresentou toda a teoria que envolve esse conteúdo e agora vamos resolver algumas questões. Agora, pessoal, chegou a parte dos exercícios resolvidos. Como eu faço aqui em toda a aula, a gente resolve alguns exercícios e propõe outros. Então, na primeira questão, né, temos aí uma questão do Colégio Militar que diz o seguinte: a figura abaixo representa as posições relativas entre as cidades A, B, C e E. Um motorista dirigindo o veículo cujo consumo é de 20 quilômetros por litro de combustível realizou vários trajetos. Desse modo, podemos afirmar que a única alternativa correta é. Se a gente for observar aqui, Se a gente observar aqui essas alternativas, a gente vai perceber que todas elas aí envolvem medidas desse triângulo retângulo que foi dado aqui na figura. Então, nessa figura aí, cada ponto aqui, A, B, E e C, representa uma cidade. As medidas que a questão nos deu foi a medida da hipotenusa, que nesse caso aqui é BC, e a medida da projeção desse cateto aqui, que eu vou chamar de B, sobre a hipotenusa. Então, essa projeção aqui de 16, né, a gente já sabe. Então, veja, se a hipotenusa de B até C aqui, a hipotenusa BC mede 25 e a projeção BE mede 16, é fácil para a gente aqui concluir que a outra projeção relativa ao cateto C tem que ser aqui 9, pois quando eu somar aqui 9 mais 16, a gente vai ter aqui 25. Então, pessoal, aqui temos que calcular agora a medida aí de cada segmento aí desse triângulo, vamos dizer assim. Além dos catetos B e C, temos que saber também a medida da altura, que eu estou chamando aqui de H. Então, vejamos aqui o que é que a gente vai fazer. A gente vai encontrar aqui a medida de H, a medida de B e a medida de C. Então, quando tivermos com todas essas medidas calculadas, a gente vai partir aqui para testar as alternativas. Então, vamos lá, calcular essas medidas. Inicialmente, a gente já percebe que eu consigo encontrar a altura desse triângulo, pois nós vimos uma relação métrica que diz o seguinte: a altura ao quadrado é igual ao produto das suas projeções. Então, utilizando aqui essa fórmula, a altura a gente quer descobrir. Vamos dizer que aqui é o valor de m e 9 é o valor de n. Então, nós vamos ficar aqui com 16 vezes 9. Calculando, vai ficar a altura igual a raiz quadrada de 16 vezes 9. Como a raiz quadrada de 16 é 4 e a de 9 é 3, vamos ter aqui que a nossa altura vai medir 4 vezes 3, que é 12. Nesse caso, as medidas estão todas em quilômetros. A altura aqui será 12 quilômetros. Então, gente, ó, se a gente for encontrar aqui, por exemplo, a medida do cateto B, temos que trabalhar com a fórmula que envolve a medida do cateto, a hipotenusa e a sua projeção. A fórmula que a gente viu foi o seguinte, ó, que B ao quadrado é igual a vezes M. E a gente sabe que esse A é a hipotenusa, que no caso aqui da questão vale 25. Então, o que é que vamos ter aqui? Que B ao quadrado é igual a 25 vezes a sua projeção sobre a hipotenusa, que é 16. Então, B vai ficar igual a raiz quadrada de 25 vezes 16. Como a raiz de 25 é 5 e a de 16 é 4, temos que o cateto B mede 20. Nesse caso, 20 quilômetros. Falta aqui para a gente somente encontrar o cateto C. E para isso, eu vou trabalhar com a outra fórmula que envolve o cateto e a sua projeção, que é C ao quadrado igual a A vezes N. Lembrando que o A vale 25. Então, vamos ter o seguinte: C ao quadrado igual a 25
vezes N. E o N a gente já viu ali que é 9. Ou seja, o C vai ser raiz quadrada de 25 vezes 9. Fazendo aqui os cálculos, vai ficar 5, que é a raiz de 25, vezes 3, que é a raiz de 9. Então aqui nós temos que o C vai medir 15. Ou seja, 15 quilômetros. Então, gente, veja. Com essas medidas aqui, como falei, a gente vai partir agora para testar as alternativas. Então, o que é que a gente tem? Na letra A, ele diz: a distância percorrida pelo veículo no trajeto entre as cidades A e E, passando por C, foi de 25. Então, ele quer saber a distância entre a cidade A e a cidade E, só que passando por C. Então, na verdade, ele quer fazer esse trajeto, né? ACCE. Então, ó, AC aqui eu chamei de C, né? Que é 15. Então, aqui vale 15. E essa distância de C para E vale 9. E se a gente somar 15 mais 9, isso não vai dar 25. Portanto, a letra A ela não serve para a gente. Ela é uma afirmação aí que é falsa, né? A letra B agora. O consumo de combustível entre as cidades A e E passando por B foi de 3,6 litros. Então veja, aqui ele está se referindo ao consumo. A gente já sabe que lá no enunciado traz o consumo, que ele diz que é de 20 quilômetros por litro. Então vejamos o que é que a gente vai fazer. O consumo aqui eu tenho que descobrir da seguinte forma. Calculando aqui a distância de A até E passando por B e vou dividir tudo por 20, que é o consumo para 1 litro de combustível. Então, fazendo aqui ó, a distância de A até E passando por B, então de A até E passando por B, ó, B a gente já sabe que é 20, então temos 20 com mais 16, né, que é a distância de B para E. Então temos que 20 mais 16 é 36, e isso eu vou dividir por 20 quilômetros, porque estamos trabalhando aqui com o consumo. Se a gente fizer aqui as contas, 36 dividido por 20, isso vai dar 1,8 quilômetros por litro. E ele disse que vai dar aqui 3,6. Portanto, a alternativa B, ela também é uma alternativa falsa. Vamos agora para C. O que é que ele diz aqui na C? Que o maior caminho que interliga as cidades A e E mede 40. Então a gente vai medir aqui, ó. Se a gente for observar aqui nesse triângulo ABC, o maior caminho que liga A até E é passando por B. Então passando por B, a gente tem 20 mais o caminho de B para E, que é 16. Então aqui a maior distância é igual a 36 quilômetros e ele diz que é 40. Portanto, a letra C também é uma afirmação falsa. Então, veja, gente. Falta aqui para a gente analisar agora a letra D. Então, ele diz, percorrendo o trajeto cidade A para B, de B para E e de E para A, o veículo percorreria mais do que 49 quilômetros. Então, gente, vou fazer aqui essa letra D aqui embaixo. Aí, veja, de A para B, ele vai percorrer aqui 20. Depois, de B para E. De B para E, ele vai percorrer aqui 16. E de E para A, ele vai percorrer aqui a altura que vale 12. Então, se a gente for somar aqui 20 mais 16 mais 12, a gente vai ter aqui 48 quilômetros. Só que na questão ele diz que é 49. Então, a alternativa D, ela é falsa também. Logo, gente, podemos concluir que a alternativa E, ela é a única alternativa verdadeira. Então, vejamos, ó. Para confirmar aqui, vamos calcular aqui o consumo, ó. O consumo de combustível entre as cidades A e E passando por C. Então, eu quero vir de A para E passando por C. Então, vai ser aqui, ó, 15, a distância de 15, mais a distância de 9. E esse resultado aqui, eu vou dividir lá pelo consumo. E o consumo lá em cima no enunciado, ele disse que vale 20.
E vamos fazer agora esses cálculos. Então, o que é que nós temos aqui nesses cálculos? Que 15 mais 9 é igual a 24. Então, vamos ficar aqui com 24 sobre 20. Logo, o consumo será de 1,2 litros, conforme ele disse na letra E. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Então, gente, para resolver essa questão, vocês viram que tivemos que nos remeter às relações métricas e perceber qual relação eu tenho que usar. Para isso, eu tenho que saber ali, tenho que observar as medidas que foram dadas no triângulo. Então, temos mais um exercício resolvido. Vamos lá a essa questão. Aqui, gente, temos a nossa segunda questão proposta. Essa questão foi lá do Cefet do Paraná. O Cefet é o antigo IF e diz o seguinte: considere o triângulo retângulo ABC da figura a seguir, sobre as afirmações a seguir. Então ele faz aqui 4 afirmações sobre as medidas x e y que estão no triângulo ABC. E depois ele quer que a gente analise aí essas afirmações para saber qual que é a correta. Então o que acontece? Para poder a gente analisar essas afirmações e saber qual é a correta, precisamos, obviamente, calcular os valores aí de x e de y, de acordo com os dados que ele nos deu na questão. Inicialmente, irei chamar esse segmento aqui AB, vou chamar esse segmento aqui de B, né, que é a medida do cateto. Então, chamando aqui essa medida de B, vou também chamar aqui essa outra medida de C até esse ponto aqui, ó, que estou marcando para vocês de azul. Vou chamar essa medida aqui de N. E também o que iremos fazer agora, obviamente, é considerar aí a altura desse triângulo de baixo sendo x e a altura do triângulo maior, do triângulo ABC, sendo y. Então, com base nessas informações, iremos utilizar alguma das relações métricas que já utilizamos hoje, que fizemos a demonstração. Então, as relações métricas que iremos utilizar são essas três aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, irei usar a quinta relação métrica. Na quinta relação métrica, nós temos o teorema de Pitágoras, porque observe, nesse triângulo ABC que foi dado, nós temos a hipotenusa, temos a medida de um cateto e queremos descobrir a medida do outro cateto. E como o teorema de Pitágoras envolve medida de hipotenusa e catetos, irei utilizá-la. Então, ficamos aqui com o seguinte, ó, a ao quadrado, nesse caso aqui o a vale 15, que é a hipotenusa, então vai ficar aqui 15 ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, e o nosso c ali no caso vale 12. Então, gente, o que temos que fazer é esse cálculo aqui para descobrir o valor de b. Então, 15 ao quadrado é 15 vezes 15, 225, vai ficar igual b ao quadrado mais 12 ao quadrado, que é 144. Então, transformando aqui a nossa equação, né, passando o 144 para lá, vai ficar aqui, ó, 225 menos 144 igual a b ao quadrado. Ou seja, b ao quadrado tem que ser igual a 81. Basta aqui para a gente agora encontrar a raiz quadrada de 81 para saber quem é o valor de b. Ou seja, esse b aqui, que é um cateto do triângulo, ele vale 9. Vale 9. Então, pessoal, eu irei trabalhar agora com a quarta relação métrica que demonstramos, que envolve a medida da hipotenusa, dos catetos e da altura. Então, essa quarta relação métrica, vou marcar aqui para vocês, ó, 4, porque irei utilizar a quarta relação métrica que encontramos. Ela envolve a medida da hipotenusa, que é 15. Então, vou pegar aqui, ó, 15. Envolve também a medida da altura. Essa altura aqui está sendo denotada por y. Observe que eu estou olhando para o triângulo retângulo ABC, né, cuja hipotenusa e base mede 15. Né, se a gente girar ele aqui. Igual ao produto dos catetos. Um cateto mede 9
e o outro cateto mede 12. Então temos aqui uma equação onde a nossa incógnita é y. Então esse y aqui, ele vai ficar sendo o seguinte: 9 vezes 12, tudo dividido aqui por 15. Fazendo as contas, pessoal, 9 vezes 12 dividido por 15, a gente vai encontrar 7,2. Então, já encontramos aqui a medida y, a altura relativa à hipotenusa, né, do triângulo ABC. Então, veja, agora a gente vai encontrar essa medida aqui que denotei por N. Essa medida que denotei por N. Por que eu vou encontrar essa medida, né? Porque ela vai nos ajudar a encontrar a medida x, que é o valor desconhecido, né? Um valor que a gente não tem ainda. Então, para encontrar a medida de N, irei utilizar a primeira relação métrica que coloquei lá em cima para vocês, né? Coloquei lá para a gente relembrar. Então, na relação métrica, nós temos assim, ó, c ao quadrado igual a vezes N. Então, no caso aqui, fazendo as contas, como é que ficaria? Lembrando, pessoal, que eu estou trabalhando aqui, quando eu digo que c ao quadrado é igual a vezes N, eu estou trabalhando, olhando ainda para o triângulo maior, para o triângulo ABC. Então, c ao quadrado, no caso C é a nossa projeção que vale 12, então vai ficar aqui, ó, é o nosso cateto que vale 12, então 12 ao quadrado é igual a que é a hipotenusa, no caso é 15, sendo multiplicada aí pela sua projeção. É importante a gente perceber que estou trabalhando, isso daqui é quando eu estou trabalhando com um triângulo ABC, tá? Então, o cateto ao quadrado, no caso aqui o 12, é igual ao produto da hipotenusa, que é 15, pela sua projeção. A projeção do cateto que mede 12, estou chamando de N. Então, vamos fazer aqui as contas. Então, vamos ficar com 12 ao quadrado, que é 144, igual a 15 vezes N. Basta aqui, para encontrar o valor de N, dividir 144 por 15. Dividindo aqui 144 por 15, a gente vai encontrar 9,6. Então, eu precisei calcular essa medida de N. Observe que não foi pedido nada sobre ela na questão, mas eu precisei aí calcular, porque a gente vai precisar dela para trabalhar agora com esse outro triângulo aqui e encontrar a medida x que a gente está procurando. Para isso, novamente, eu vou usar a quarta relação métrica. A quarta relação métrica envolve a medida dos catetos, da hipotenusa e da altura. Então, nós temos aqui, ó, utilizando a quarta relação métrica, que A, nesse caso, estou trabalhando com o triângulo de baixo aqui, que eu marquei de azul para vocês. A hipotenusa dele é 12, então vai ficar 12 vezes H. O H aí é o X que a gente está procurando, igual ao produto dos catetos. Observe que nesse triângulo que eu marquei para vocês aqui, ó, vou chamar esse ponto aqui de ponto E, que esse triângulo aqui, CEA, ele tem os catetos medindo aí Y e N. Então, vamos fazer aqui as contas rapidamente. Vamos ficar com o seguinte, ó, 12x igual a Y vezes N. Só que o Y a gente já calculou, né? O Y, ele vale aqui 7,2. Então, vai ficar 7,2 vezes o valor de N. E o valor de N é 9,6. Está um pouco apertado aqui, mas dá para compreender. Então, vejamos. Ficamos com o seguinte aqui. 12x igual a 7,2 vezes 9,6. Tudo isso dividido por 12. Então, 7,2 vezes 9,6. Vou reescrever aqui, tá? Então, o x vai ficar 7,2 vezes 9,6 sobre 12. Esse cálculo aqui, pessoal, vai dar 5,76. Então, já encontramos aí o valor de y. Já encontramos o valor de y. Vou escrever aqui em cima.
só para separar dos nossos cálculos ali, o valor de y, que é 7,2, e encontramos o valor de x, que é 5,76. Então, é com esses dois valores aqui que vamos analisar agora as afirmações que foram feitas. Na primeira afirmação, ele diz que a soma de x com y pertence aos números naturais. E a gente está vendo aqui, ó, se eu somar 7,2 de x mais 5,76, isso não será um número natural, porque a gente sabe que número natural são os números inteiros a partir do zero. Portanto, essa primeira afirmação aqui, ela é falsa. Já na segunda afirmação, ele diz, ó, que 3 ao quadrado é menor que x mais y, que é menor que 4 ao quadrado. Ou seja, ele diz que a soma de x com y aqui, ó, é maior que 9 e menor que 16, né? Que 4 ao quadrado aqui é 16. Então, a gente vai ver se somar 7,2 com 5,76, a gente vai ver que essa afirmação aqui, ela é verdadeira. E já na terceira, ele diz que o produto, a multiplicação de x com y, é maior do que 50. Se a gente multiplicar aqui 7,2 por 5,76, isso vai dar 41,47, que é menor do que 50. Portanto, aqui temos mais uma afirmação falsa. E na última afirmação, ele diz que a razão de y com x é maior do que 1. Como y é maior do que x, obrigatoriamente essa razão vai ser maior que 1. Portanto, temos aqui mais uma afirmação verdadeira. E se a gente for analisar agora, na letra A, ele diz apenas a afirmação 2 é correta, a gente já viu que não é. Na letra B, todas as afirmações são corretas, a gente também já viu que não é, pois tem duas que são falsas. Na letra C, ele diz que as afirmações 2 e 4 são corretas. Foi justamente o que a gente encontrou. Ó. As afirmações 2 e 4 verdadeiras são corretas. Portanto, a alternativa aqui correta para a gente é a letra C. E analisando a letra D e a letra E, a gente já sabe que não é a resposta para a gente. Porque na letra D, ele diz que todas são corretas, o que é falso. E na letra E, ele diz que as afirmações 1, 2 e 3 são corretas. E a gente já sabe que não é, pois a afirmação 3 aqui, ó, ela é falsa. Portanto, aqui o gabarito dessa questão é a alternativa C. Nessa parte da nossa aula, trazemos alguns exercícios propostos. Então, a primeira questão é uma questão da ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, para ser sargento do Exército. A segunda questão, eu retirei do livro Matemática Elementar de Gelson Iese, volume 9. E aqui temos as duas últimas questões propostas. Temos aqui uma terceira questão e uma quarta questão, para a gente tentar fazer, praticar e as dúvidas, mandar as perguntas lá no canal. Então, pessoal, bons estudos a todos e vamos lá, vamos praticar.